Vamos falar na aula de hoje sobre fenômeno da dirigência. Falamos de substituição já em alcanos, falamos também de substituição em aromáticos, e agora vamos ver uma continuação de substituição em aromáticos, que é a chamada ou o chamado fenômeno da dirigência. Bom, antes de falar um pouquinho de fenômeno da dirigência, é importante salientar a nomenclatura orto, meta e para. Então você tem aqui três compostos que são formados por benzeno e duas ramificações do tipo metil, né? São três isômeros de posição, e se eu fosse dar um nome para cada um deles, o nome seria dimetilbenzeno. Porém, eu preciso diferenciá-los, né? Então, uma maneira de diferenciar seria colocando a numeração do carbono aonde o metil está ligado. Então, seria 1 e 2 dimetilbenzeno. 1 e 3 dimetilbenzeno. Ou 1 e 4 dimetilbenzeno. Tem uma outra nomenclatura que serve para aromáticos, mais especificamente para o benzeno, quando ele tem dois ligantes substituintes, né? Então, quando os dois ligantes estão nos carbonos vizinhos, a nomenclatura é orto, então ficaria orto dimetilbenzeno. Quando estão ligados no carbono vizinho do vizinho, a nomenclatura é meta, ficaria meta dimetilbenzeno. E por fim, quando está no carbono oposto, no anel aromático, a nomenclatura é para, ficaria para dimetilbenzeno. Ou, mais simplesmente ainda, somente usaria-se a primeira letra, O, M e P. Então, O dimetilbenzeno, M dimetilbenzeno, P dimetilbenzeno. Avançando, nós vamos ver como que, se eu for fazer uma segunda substituição, aonde é que este segundo substituinte vai se posicionar em relação àquele primeiro substituinte. Ele vai estar na posição orto? Ele vai estar na posição meta? Ou ele vai estar na posição para? É isso que nós vamos ver agora. Então, a posição aonde o segundo substituinte irá entrar, ela depende de quem é o primeiro substituinte. Então veja, eu fiz uma reação de substituição no benzeno. Eu então tenho o benzeno com um substituinte. Eu faço uma segunda reação de substituição e este segundo substituinte entrará em uma posição determinada por aquele primeiro substituinte. Então, veja o que acontece aqui. Existem alguns substituintes ou ligantes chamados de orto para dirigentes. O que seria isso? Eles vão dirigir a segunda substituição na posição orto e na posição para. Então, quem são os ligantes ou os substituintes orto para dirigente? Radicais alquil, que seria cadeia carbônica simples. Então, um radical metil, um radical etil, seriam exemplos de radicais alquil. Hidroxilas, que é grupo OH, halogênios, aquele grupo de elementos da família 17, flúor, cloro, bromo ou iodo, e grupos amino, geralmente NH2, tá? Mas pode ser o N ligado a mais carbonos ali na sua composição. E tem também os substituintes ou ligantes metadirigentes, ou seja, que irão dirigir a segunda substituição na posição meta. Então, o que seria? Grupos carbonílicos, que é quando tem carbonila, né? Os exemplos principais aqui são aldeído e cetona. Grupos carboxílicos, que é a estrutura de um ácido carboxílico. Grupos nitro, NO2. Grupos sulfônico, SO3H. E grupos nitrilo, que é C ligado a tripla N.
Pois bem, aí você tem uma lista grande dessa aqui para ligantes metadirigentes, você tem uma outra lista, não muito pequena também, para ligantes ortoparadirigentes. E como saber, como decorar tudo isso? De uma maneira muito simples, pessoal. Os ligantes ortoparadirigentes, eles sempre serão formados apenas por ligações simples. Enquanto que os ligantes metadirigentes, na sua estrutura, terão sempre ou dupla, ou tripla, ou ligação covalente dativa. Tá bem? Vamos aos exemplos que temos aqui. Então, temos, por exemplo, o tolueno. O que é o tolueno? É o benzeno ligado a um grupo CH3. Então, veja, eu já fiz previamente uma primeira substituição do benzeno por um grupo CH3, que é uma alquilação. Agora eu vou fazer uma segunda reação química, que é a reação com ácido nítrico, é a reação de nitração. O radical alquil, a minha metila faz parte desse grupo aqui, ó, radical alquil, ela vai dirigir a nitração na posição orto e também na posição para, porque ele é um ligante ou um substituinte orto-para-dirigente. Então note, eu vou ter dois compostos orgânicos formados no produto. Um com metil e nitro na posição orto, outro com metil e nitro na posição para. Orto-nitrotolueno ou O-nitrotolueno e para-nitrotolueno ou simplesmente P-nitrotolueno. Agora veja se eu faço a mesma reação, porém na ordem invertida. Aqui, primeiro eu fiz a alquilação e depois nitração. Veja, previamente foi feita uma nitração do benzeno, formando o nitrobenzeno. Em seguida, eu vou fazer uma alquilação. O meu substituinte, ou o meu ligante NO2, ele é formado por ligação dupla, ele é formado por ligação dativa. Então, ele é um ligante ou substituinte metadirigente. Então, a substituição irá acontecer na posição meta em relação a ele. Portanto, eu tenho como produto apenas um componente orgânico, o meta-nitrotolueno ou simplesmente M-nitrotolueno. Voltando um pouquinho, se primeiro eu faço a alquilação e depois, na sequência, uma nitração, eu tenho ortonitrotolueno e para-nitrotolueno. Se eu troco a ordem, primeiro a nitração e depois a alquilação, então eu tenho como produto o meta-nitrotolueno. Veja como é importante conhecer as propriedades, porque depende o que eu quero como produto, eu vou determinar a ordem das reações químicas para chegar até aquele produto que é do meu desejo. Assim terminamos o assunto de substituição. A gente dá sequência em um outro assunto na próxima aula.